Oiê, eu me chamo Cauane Bonet e eu vou conduzir você hoje em mais um episódio do Simples como as Nuvens. Esse podcast que é um compartilhar através das experiências e efemeridades que a vida me proporciona. E como aqui nada é uma verdade absoluta, te convido a absorver apenas o que lhe for necessário e abstrair o que não lhe servir. Gratidão por enquanto e eu desejo a você uma ótima prática de escuta ativa. Na quinta-feira, eu escutei 2 vezes a mesma frase de pessoas completamente diferentes em circunstâncias diferentes. A frase foi: caixão não tem gaveta. E como eu não acredito em acasos, eu aproveitei dos gatilhos e insights que isso me gerou e eu decidi trazer esse assunto para cá. Uma das coisas que eu sempre tive comigo era de que eu estava aqui nesse mundo para me desenvolver. A ideia sempre foi ser alguém melhor para mim e, consequentemente, para o próximo. E eu até penso que esse é o motivador principal para eu fazer esse podcast e tudo mais que eu faço. Na minha cabeça, eu acho que esse é o objetivo, sabe? Então, isso de pensar sobre o que realmente levamos daqui e de que a parte do material é realmente nada, só reforça mais, na minha opinião, a necessidade desse olhar para dentro. Então, esse vai ser sim mais um lembrete nesse podcast sobre voltar para si, olhar para si e se desenvolver. Esse episódio, penúltimo sobre renovação, se você é um ouvinte ativo aqui do podcast, pode ser que esse episódio até te remeta a outros, principalmente lá do outono, que foi o tempo de introspecção, e esse aqui vem com o mesmo intuito, fixar a ideia do quão importante é estarmos conscientes o máximo que pudermos. E como suporte para esse assunto, se não pauta principal, eu trouxe um trecho de um livro que cabe aqui, chamado Os 4 Compromissos, de Dom Miguel Ruiz. Eu tentei criar uma ordem que fizesse sentido aqui com os assuntos de inverno sobre renovação, mas se não fizer tanto sentido assim para vocês como fez para mim também, tá tudo certo. Logo no começo do livro vem o primeiro trecho, abre aspas. A atenção é a capacidade que possuímos de discriminar e focalizar apenas no que desejamos perceber. Fecha aspas. Quando a gente quer mudar algo, renovar, vamos usar esse caminho aqui da renovação. A gente precisa antes entender o que a gente quer renovar, certo? Precisa dar atenção a isso. Uma analogia a uma obra, por exemplo, ou um quarto que você quer renovar, você precisa antes pensar no que você quer mudar de lá. É uma parede que precisa de pintura, é o armário que não faz mais sentido. O quê? Aproveitar essa atenção para perceber o que precisa mudar. E beleza, isso nós já estamos cansados de saber, né? Primeiro o motivo, depois a ação. Basicamente isso, por trás de tudo. Mas essa questão da atenção ser a capacidade de trazer principalmente o foco, né, no que a gente deseja perceber, é importante a gente fixar de vez isso, porque quando a gente dá atenção às coisas que só estão erradas na nossa vida, do nosso ponto de vista, e a gente se mantém ali, dificilmente a gente encontra um caminho diferente para aquilo. Então, a gente percebe que algo está errado, tem a nossa atenção ali, mas não tem a atitude pro outro caminho, eu digo, né, para fazer diferente. Usando novamente o exemplo do quarto, se a gente só olha para a parede que tem um risco ou uma imperfeição e diz, preciso fazer, e não direciona a atenção para como fazer aquilo, aproveita essa percepção para solucionar, né, para como solucionar, o que vai acontecer? A gente vai continuar fazendo o que a gente sempre fez, né? Então, o primeiro passo é a gente olhar para o que a gente quer mudar na nossa vida ou no nosso dia e começar a perceber essa ação no nosso dia. Como a gente gostaria que fosse, né? O que a gente está fazendo para isso. O trecho seguinte, ele faz ligação com o episódio sobre comprometimento. Abre aspas. Existem centenas de compromissos que você firmou consigo mesmo. Com outras pessoas, com o seu sonho de vida, com Deus, sociedade, seus pais, cônjuge e filhos. Contudo, os mais importantes são os que você fez consigo mesmo, dizendo quem você é, como se sente, no que acredita e como deve se comportar. O resultado é o que você chama de personalidade. Fecha aspas. Então, primeiro a gente usa a atenção ao que precisa ser mudado, né? O motivo para ser, e depois a gente se compromete para fazer essa mudança. O comprometimento com a gente mesmo
Como ele diz aqui, é o mais importante dos compromissos, né? A gente só pode se comprometer com os demais se a gente está com a gente mesmo. Isso é parte do caminho para ser verdadeiro e sincero consigo mesmo, assim, eu acredito. E já puxo o gancho para um outro trecho que diz, abre aspas, ser impecável com a própria palavra é empregar corretamente a sua energia, é usá-la na direção da verdade e do amor por você. Quando você ama a si mesmo e como se sente em relação a si mesmo, são diretamente proporcionais à qualidade e integridade de sua palavra. Quando você é impecável com as suas palavras, sente-se bem, feliz e em paz. Fecha aspas. De novo, se existe um problema que a gente quer mudar ou resolver na nossa vida, consciência para isso é o primeiro passo, ou já foi. A percepção daquilo, né? E o já foi aqui é porque se você identificou, foi porque você deu atenção e você percebeu que tinha que mudar, que tinha alguma coisa errada, né? Então, atenção, compromisso, verdade, e eu adicionaria a atitude, além da palavra, né? Além da gente ser sinceros com nós mesmos, são as atitudes sinceras com a gente mesmo. Uma das melhores coisas que eu aprendi ano passado estudando sobre mim mesma através de algumas ferramentas de mapas que eu escolhi, e também a parte mais difícil de todas, né? A melhor e mais difícil, que eu acho que até hoje é manter a consciência presente. Porque a gente automaticamente tende a voltar para as nossas crenças básicas, porque a gente sempre fez, né? A gente nunca fez diferente daquilo. Então, quando a gente começa a fazer diferente, pensar diferente, controlar as nossas emoções, eu acredito que através disso existe uma exigência de energia muito maior e de vigilância também. Então, é difícil sim, mas as coisas depois ficam mais fáceis quando a gente foca em construir essa base, em mudar as nossas crenças e ficar mais coerente com a gente mesmo, sabe? Outro gancho aqui para mais um trecho, abre aspas. O domínio da intenção, o domínio do espírito, do amor, da gratidão e o domínio da vida. Esse é o objetivo dos toltecas, esse é o caminho para a liberdade pessoal. Controlar é conter as emoções, a fim de expressá-las no momento adequado, nem antes, nem depois. Fecha aspas. A disciplina de estar consciente em nossas escolhas e responsabilidades, sendo responsável, é o que para mim dita a minha liberdade. Eu só sou livre quando eu tenho a disciplina. E não é aquela disciplina que dizem da obrigação de ser massivo, denso. É uma disciplina de fazer o melhor por mim, porque eu sei o quanto isso vai me fazer bem e me ajudar no meu desenvolvimento. Manter os meus valores. Então, o que me ajuda também é lembrar sempre que culpa é emoção e responsabilidade é consciência. Então, o que eu tento é fazer as minhas escolhas estando consciente. Às vezes não vai dar, às vezes não vai dar. A gente vai agir no impulso, vai acontecer alguma coisa que não vai ter tempo de discernir o que é melhor, o que é mais coerente com a gente. Mas conforme a gente vai praticando ser sempre sincero, mudar as nossas crenças, buscar o que realmente nos faz sentir bem, e sentir bem não só com a gente, mas com o todo, isso vai tornando mais fácil, vai tornando um hábito e no nosso tempo a consciência vai acontecendo cada vez mais frequente. Nós não levamos nada de material nessa vida, mas nós sabemos da importância do que é necessário para viver e alimentarmos o nosso corpo, né? Esse veículo que nos conduz aqui. O material podemos conquistar, ganhar, perder a qualquer momento, né? Um dia nós temos muito, no outro podemos ter nada. Mas o conhecimento que nós adquirimos, principalmente sobre nós mesmos, é impossível perder, né? É aquela famosa frase, a mente que se expande jamais regride, né? Ou até se regride, ela já não consegue mais ficar naquele estado. Então eu sempre vou bater nessa tecla sobre desenvolvimento pessoal porque é justo, ao meu ponto de vista. Quando você escolhe esse caminho, você está sendo justo consigo e isso vai reverberar ao seu entorno. A partir de hoje, eu sugiro que quando você escolher algo, se pergunte: isso vai realmente fazer diferença na minha vida? Se sim, como e quanto? Às vezes você vai perceber que fazendo essas questões, né, se questionando dessa forma, você vai tomar uma atitude mesmo assim, impulsiva ou pelo momento, seja o que for. Mas a resposta, ela vem. Em algum momento ela vem.
e na próxima vez você saberá melhor qual atitude que realmente deve tomar. Nós não levamos nada dessa vida além de tudo que tocamos, quem fomos e todo o amor que destinamos ao mundo. Então, faça enquanto há tempo. Espero que tenha feito sentido aí do outro lado. Fique à vontade para compartilhar suas ideias ou os insights que esse episódio te gerou. E se sentir, compartilhe esse episódio com alguém que você acha que gostaria de ouvir. Estou grata pela tua escuta e até o próximo.